Hoje o nosso assunto é esse aqui, ó. Trabalho. Aquela palavra que a gente vê no nosso dia a dia, né? Chegamos em casa e a gente diz o quê? Hoje eu estou esgotado, trabalhei muito, utilizei muita energia. Hoje a minha energia está esgotada. A gente vincula energia a trabalho, trabalho a energia. E a física vincula também o trabalho à energia, não é? Para eu ter trabalho, eu tenho que ter energia. E o que é o trabalho para a física? É uma força aplicada onde essa força desloca um objeto ou cessa esse deslocamento. Esse é o trabalho. Além disso, também pode causar uma deformação em um objeto, tá? Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui, ó, essa figura. Nessa figura eu tenho uma caixa que estava no ponto A, depois ela foi deslocada para o ponto B. Como ela foi deslocada? Através da aplicação de uma força. Ó, apliquei uma força da esquerda para a direita, a minha caixa saiu do ponto A e foi para o ponto B. Apliquei uma força e realizei um deslocamento. Definição de trabalho para a física, tá? Mas vamos lá. Temos trabalhos simples e trabalhos mais complexos. Hoje vamos ver aqui os dois tipos, tá? Aqui, ó, temos o trabalho mais simples. Por que mais simples? Porque, veja, a força e o deslocamento têm a mesma direção. Tem sentidos iguais e a mesma direção. Já aqui tem mesma direção e sentidos diferentes, né? Ou seja, sempre que nós temos força e deslocamento com a mesma direção, a gente pode ter o mesmo sentido ou pode ter sentidos diferentes. Quando temos o mesmo sentido, dizemos que o trabalho é motor, o trabalho é positivo. Quando temos sentidos diferentes, dizemos que o trabalho é resistente, o trabalho é negativo. Então, sempre que o trabalho é positivo, ele é o que? Motor. Sempre que ele é negativo, ele é o que? Resistente. Ok? Então, é bem tranquilo da gente analisar o trabalho quando a força e o deslocamento têm a mesma direção. Não confundam direção com sentido, tá? Sentido, eu dependo de saber onde fica a pontinha da minha flecha, ó, da minha seta. Porque aqui é o início, aqui é o fim. Então o sentido é da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Sentido da esquerda para a direita. Sentido da direita para a esquerda. A direção aqui é horizontal. A direção aqui também é o quê? Horizontal. As direções aqui, ó, não mudam. O que muda são os sentidos. Certo? Então trabalho positivo é motor, trabalho negativo é resistente. Aqui, força e deslocamento, mesmo sentido. Força e deslocamento, sentidos opostos. Porém, ambas têm a mesma que? Direção. Ok, vamos lá. O trabalho pode ser representado através dessas três letras. Ó. Aqui simboliza tal. Essa letra grega se chama tal. Aqui também é o tal. Se chama tal. E aqui é o W. Significa work, tá? Trabalho. Então vamos lá. Você pode ver livros que utilizam essa ou essa daqui. Vai depender do livro que você vai utilizar. Mas os três simbolizam o trabalho, ok? Olha só. Aqui é bem simplesinho, é bem tranquilo. Vamos chegar na equação daqui a pouquinho, tá? Olha para cá agora. Vamos lá, vamos dizer que eu apliquei uma força aqui, ó, diagonal, ok? Uma força resultante. Aqui também é uma força resultante, tá? Porque não é só uma força que atua em um sistema, não. São várias forças. A força que é resultado da interação dessas outras forças, eu chamo de força resultante. Então aqui eu aplico uma força resultante e minha caixa se desloca nesse sentido aqui, ó, da força tangencial. Tá vendo? Se desloca no sentido da força tangencial, ó, a minha caixa. Só que a força aplicada não tem a mesma direção do deslocamento. Não é esse caso aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? Olhem só. Vamos lembrar lá atrás, ó, quando a gente viu vetores e falamos da composição vetorial ou decomposição vetorial. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar Fn e vou pegar Ft, certo? Aqui é Fn, força normal, e aqui é a força tangencial, certo? Esses dois vetores ajudaram a formar quem? A força resultante. A força resultante é formada por outros vetores, mas vamos trabalhar com esses dois aqui. Imagina se a gente pegasse milhares de vetores que formam a força resultante. A gente não terminava hoje, né? De compreender a formação desse vetor.
Então vamos lá. Essa força tangencial, eu vou chamar ela de Fx. Por que eu vou chamar ela de Fx? Porque ela está, ó, no eixo x. E essa aqui eu vou chamar de Fy. E para a gente poder, ó, lembrar lá da composição vetorial. Ok, as duas formaram quem? Ó, as duas formou a força resultante. Formou a força resultante, tá? Através do quê? Através, ó, da regra do paralelogramo, né? Eu traço um paralelogramo e da origem dos dois vetores eu traço o vetor resultante. Então, através do paralelogramo, da regra do paralelogramo, Fx e Fy, ou seja, força tangencial e força normal, formou quem? A força resultante. Pronto, vamos lá. Eu posso simplesmente tirar esse triângulo retângulo daqui, ó. Eu vou tirar esse triângulo retângulo. Se eu tirar esse triângulo retângulo, ó. Se eu tirar esse triângulo retângulo, quem é a minha base? Fx, não é? Quem é a minha hipotenusa? Fr. Quem é esse meu lado aqui, ó? É o lado que é paralelo a Fy. Então é semelhante, eu vou chamar também de quem? Fy. Certo? Vamos lá, eu tenho esse ângulo de 90 graus. O lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E tem esse outro ângulo. Qual dos três ângulos eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse daqui, ó. Porque é o ângulo formado entre minha força resultante e o deslocamento. É por isso que eu utilizo esse ângulo. Ok, vou utilizar esse ângulo. Analisando, ó, Fx por esse ângulo, eu sei que isso aqui é meu cateto adjacente. Cateto adjacente. E esse daqui, ó, é meu cateto oposto. Cateto adjacente e cateto oposto. E aqui é a minha o quê? Hipotenusa, não é? É a minha hipotenusa, ó. Minha hipotenusa. Ok. Só que meu deslocamento é na direção de f de x ou de fy? Meu deslocamento é na direção, ó, de fx, né? Que é a força tangencial, mas eu chamei de quê? De fx. Então, vou utilizar quem? Cateto adjacente. E quem é que está vinculado ao cateto adjacente? O cosseno. Então, cosseno é igual a cateto adjacente sobre quem? Hipotenusa. Então, posso dizer que cosseno é igual a... Quem é meu cateto adjacente? Meu cateto adjacente é quem? Fx. Quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa é Fr. Ok? Subentendendo-se que aqui vale 1. Posso fazer a multiplicação entre os termos aqui, ó. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Fx é igual a Fr vezes o cosseno. E o que foi que eu disse lá no início da aula de hoje? Eu disse que o trabalho é uma força que provoca um deslocamento ou cessa um deslocamento, ou deforma um corpo, não é? Mas está ligado a uma força e a um deslocamento. Então, trabalho, ó, a letra tal, é igual a força vezes o deslocamento, certo? Só que, olhem para cá, a minha força aqui é minha força resultante, não é? Minha força resultante está nesse sentido. Mas minha caixa está se deslocando no sentido da força o quê? Tangencial. Então, vou dizer que aqui é a minha força tangencial, ok? Então, o trabalho vai ser minha força tangencial vezes o deslocamento. Mas quem é minha força tangencial? Eu chamei minha força tangencial de quem? Fx. Então, vou dizer que minha força tangencial, ó, que é Fx, é Fr vezes quem? Cosseno. Então, no lugar da força tangencial, eu posso botar que o trabalho é igual a Fr vezes o cosseno vezes quem sobrou? Deslocamento. Ó. A ordem dos fatores não altera o produto, né? A gente vê geralmente assim, ó. Fr vezes deslocamento vezes o cosseno. Esse é o meu trabalho. Só que alguns livros não colocam Fr, tá? Alguns livros colocam assim, ó. Ou, vou botar aqui, ó.
Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. Esse é o trabalho. Ok. E nesse caso aqui, quem vai ser meu trabalho? É a mesma coisa. A mesma coisa, ó. O trabalho aqui vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno, ok? Só que, veja aqui, o cosseno é um ângulo formado entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui, ó, o meu ângulo é da minha força vezes o deslocamento, né? Que nesse caso é fx, ó. É esse ângulo, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Força e deslocamento, né? Se elas são paralelas, né? Se elas são coincidentes, elas estão formando o ângulo de 0 grau. E nós sabemos que o ângulo cosseno de 0 grau, né? O ângulo de 0 grau equivale a 1. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Quando acontece o quê? Quando temos a força e o deslocamento com a mesma direção. Quando a força e o deslocamento não tiverem a mesma direção, trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno. Força vezes deslocamento vezes o cosseno. Ok? Vamos ver agora duas questões, depois a gente retorna, tá? O primeiro exercício pede-se para calcular o trabalho realizado por uma força de 28 newtons que desloca um objeto numa distância de 2 metros na mesma direção e sentido da força. Nessa primeira questão, ele te dá um objeto e diz que uma força é aplicada nesse objeto e esse objeto vai ser deslocado por 2 metros, né? Por essa força aqui, ó, aplicada. E diz que a força tem o mesmo sentido de deslocamento e tem a mesma direção de deslocamento. Então, ficou bem facinho da gente resolver essa questão, né? Porque meu trabalho da força vai ser igual a força vezes deslocamento. Já sabemos que ele vai dar positivo, já que ele tem o mesmo sentido do deslocamento. Então, o trabalho da minha força vai ser igual a... Quanto é que vale a força? A força vale 20, né? 20 newtons. Quanto é que vale o meu deslocamento? Vale 2 metros. Então, o trabalho da força vai ser igual a 40 joules, né? 40 joules, a unidade de medida de trabalho. Newton metros, ok? É o joule. Essa é a resposta da minha primeira questão. Vamos lá para a segunda questão? No segundo exercício, temos uma força de módulo de 30 newtons que atua sobre um objeto, formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento do objeto. Ele também dá os dados, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é 1 meio, e o deslocamento é por 10 metros. Ele quer o trabalho realizado pela força em joules. Nesta questão, ele me dá uma caixa, me dá um objeto, e diz que esse objeto vai ser deslocado por 10 metros após ser aplicada uma força de 30 newtons. E diz que o ângulo entre a força e o deslocamento é um ângulo de 60 graus, ok? Então isso não está certo, né? Porque o ângulo formado aqui é um ângulo de 0 graus. Então vou ter que apagar esse desenho e fazer de forma correta. Então o ângulo formado, como da minha questão, é um ângulo de 60 graus. Então a força e o deslocamento formam um ângulo de 60 graus. E ele pede que você calcule o quê? Que você calcule o trabalho da força. Então sabemos que a equação do trabalho da força é força vezes deslocamento vezes o cosseno. Ok? A força eu tenho, o valor da força é 30 newtons. O deslocamento eu tenho, o valor do deslocamento 10 metros. E o cosseno vale 1 sobre 2. Ele deu seno e deu cosseno, né? Eu só utilizo o cosseno, não vou precisar do seno. Eu não preciso do seno aqui para encontrar o meu trabalho. Eu só utilizo quem? O cosseno. Quanto é que vale o cosseno de 60? 1 sobre 2, né? Ou 0,5. Ok? Fazendo essa multiplicação, 30 vezes 10 dá 300.
vezes 1, 300. 300 dividido por 2. Trabalho da força, ou trabalho da força resultante, vai ser igual a 150 joules. Ok? Esta é a resposta da segunda questão. Vamos continuar agora a explicação sobre trabalho. Vamos lá. Voltamos aqui, tá? Olha só. Para terminar essa primeira parte sobre trabalho, vamos dar uma olhada aqui no ciclo trigonométrico. Ó. No ciclo trigonométrico da matemática, eu tenho o eixo do cosseno e tenho o eixo do seno, ok? Sabemos que para esse lado temos valores positivos, para cima positivo, para a esquerda negativo e para baixo negativo. Os ângulos que são formados, ó, os ângulos que são formados aqui nesse primeiro quadrante, vou colocar aqui 60 graus, ok? 60 graus tem um valor do cosseno positivo, ok? Porque, ó, tá em cima do eixo do cosseno e na parte positiva. Já o seno de 60 também é o quê? Positivo. Conclusão, todos os ângulos que estão aqui, ó, né? Chegando muito próximo de 90, tem seno e cosseno o quê? Positivo. Já aqui, ó, eu vou colocar 120 graus, ok? Eu tenho o meu cosseno negativo, ó, ele tá tocando aqui nessa parte, negativa. E eu tenho o meu seno, o quê? Positivo. Então, para 120 graus, eu tenho cosseno negativo e seno o quê? Positivo. Então, concluímos o quê? Que no primeiro quadrante, meu cosseno é positivo e meu seno também é positivo. No segundo quadrante, o meu cosseno é negativo e meu seno é o quê? Positivo. No terceiro quadrante, ó, se vocês observarem, eu tenho cosseno negativo e seno também negativo. E no quarto quadrante, eu tenho cosseno positivo e seno negativo, ok? Isso vai ajudar a gente a compreender isso aqui, ó. Se o meu ângulo for maior ou igual a zero e menor do que 90 graus, então o cosseno é maior do que quem? Zero. E o trabalho vai ser positivo, se estiver no primeiro quadrante, ok? Se o meu ângulo for igual a 90 graus, então meu cosseno é igual a zero. Porque o cosseno de 90 é zero. E o meu trabalho também vai ser o quê? Nulo, não é? Meu trabalho vai ser nulo. A força aqui, ó, não vai influenciar no movimento, tá? E a normal também não, a força normal também não, no deslocamento. Então vamos lá. Olhem para cá agora. Se o meu ângulo for maior do que 90 e menor ou igual a 180, então o cosseno é menor do que zero. E o trabalho é o quê? Negativo. Um exemplo aqui, desse caso, ó. Se eu tiver uma caixa e essa caixa está sendo empurrada, tá? Essa caixa está sendo empurrada, ó, nesse sentido aqui. Se ela está sendo empurrada nesse sentido e meu deslocamento também é nesse sentido, o que é que vai acontecer? Força e o deslocamento, ó. Força e deslocamento tem o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, eu caio aqui, ó. Se tem o mesmo sentido, eu caio aqui, ó. Meu trabalho vai ser maior do que zero. Porque se tem o mesmo sentido, eu vou ter um ângulo de quanto? De 0 graus. Se eu tenho um ângulo de 0 grau, o cosseno, então, desse ângulo vai ser maior do que zero. É 1, né? Então, o trabalho vai ser o quê? Positivo. Agora, se acontecer isso aqui, ó. Se minha força estiver nesse sentido e meu deslocamento estiver nesse sentido oposto aqui, ó. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter um ângulo de 180 graus. E 180 graus, eu caio nessa condição aqui, ó. O meu trabalho é menor do que zero, ele é negativo, ok? Nesse caso, o meu trabalho é resistente. E nesse caso, o meu trabalho é motor, ok? Na próxima aula, vamos ver o complemento. Vamos ter mais 2 aulas sobre trabalho, tá? Pra gente encerrar esse assunto, trabalho. Valeu e até a próxima.